Nós vivemos de milagre, amém? E hoje é mais um milagre, porque estamos aqui vivos, de pé e respirando. Você pode aplaudir o Senhor por isso? A patente dessa frase é do Gilberto Pereira Costa. Glória a Deus. Suportar para transcender. Essa é a palavra que Deus tem para os nossos corações hoje. Nós, todos os dias, temos um desafio diante de nós. Você já parou para pensar que viver é um desafio? Você já iniciou a sua vida como um vencedor. Mas antes de eu continuar, vamos orar. Pai Celestial, que a Tua palavra fale aos nossos corações, com todo o poder que o Senhor já liberou do céu. Em nome de Jesus. Amém. 1 milhão, aproximadamente, foram os inimigos que você combateu e venceu. Quando você foi constituído, você foi uma célula que lutou com 1 milhão de outras. As características do seu psicológico, as características do seu físico, a cor dos seus olhos, o seu cabelo, o formato do seu corpo, tudo estava na semente do seu pai e na semente da sua mãe. O óvulo e o espermatozoide. O óvulo estava lá esperando, prevalecente entre milhares de outros que foram desprezados pelo organismo. Sabia que as meninas que vieram aqui para receber oração, já tem no corpo delas as células que serão os filhos delas quando elas forem mães? E essas células estão prevalecendo contra tantas adversidades imunológicas. E quando você saiu no mergulho da concepção, milhares de outras células vieram juntas, com outras características, vindas do DNA do seu pai, com outro conjunto cromossômico, que se somavam 23. Mas o que você é, estava na célula que prevaleceu. Você já nasceu vencedor. Você tem noção disso? E quando você foi concebido, resultado da vitória dessas células, você era um zigoto. Menos de 2 centímetros. Tamanho da cabeça de um alfinete, menor. Suscetível a tantas adversidades. Tantas probabilidades dessa gravidez não ter dado certo. Mas ela deu certo. E você foi crescendo semana após semana. E você nasceu. Então, antes de se chamar de derrotado, de fracassado, bata bem forte na sua boca. Mas o tapa que nem a sua avó deu. Eu sou mais que vencedor, porque você está vivo. Se você entendeu isso, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Suportar para transcender. Uma vida que já começa com desafios, impossibilidades, susceptibilidades ao fracasso. E nós estamos aqui. E nós funcionamos, nós andamos, nós pensamos, nós nos movimentamos. O nosso corpo, com bilhões e bilhões de células, funciona. A vida de Deus está em nós.
Essa semana eu vi um vídeo de um menininho vestindo uma camisa com os pés. E eu vejo muitos que com as mãos reclamam da vida. Sabe qual é a diferença? O entendimento do valor da vida. E é esse entendimento que Satanás quer roubar de você. É esse entendimento que ele quer arrancar de você, para que você acredite numa mentira, a mentira de que você não vai transcender. Todos nós temos no nosso sistema operacional o estigma e o impulso para avançar. Muito feliz foi o nosso irmão Kleber Lucas que escreveu: vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Todos nós nascemos para avançar. Todos nós precisamos avançar. Mas nos cercando estão as dores do mundo, os medos, as aflições. E aí o pregador Lu escreveu a linda poesia: eu sigo em frente pela estrada eterna, com cicatrizes tão profundas quanto as que um arado deixam na terra. Quanta pressão está sobre as minhas pernas, com lágrimas nos olhos, eu te conto uma história bela. Quantas vezes chorei porque tive medo, quantas vezes parei porque cansei, mas o meu bom Senhor, me faz ir além. Eu sei que está difícil para você, está difícil para mim, mas nós podemos suportar as dores do mundo, os medos e as aflições, porque Ele nos chamou para transcender. E a nossa transcendência é a eternidade junto com Ele. Mas só tocará a eternidade quem suportar o que é terno, findável, humano, falível. Nós precisamos suportar. Retroceder não é uma possibilidade para os que vão transcender. Desistir nunca. Render-se jamais. Esse é o título de um filme do Van Damme, hein? Só os antigos lembram, né? Filmaço da nossa adolescência. Veio aqui agora, revelação do subconsciente. Nós não podemos desistir, nós não podemos nos render. E quando nós nos rendemos e desistimos e achamos que não vamos suportar, o inimigo começa a comer aos poucos o nosso poder de transcendência. Transcendência eterna, mas transcendência que já começou. Nós precisamos colocar bem as coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13, a Bíblia nos traz um ensinamento que se configurou numa teologia, numa doutrina, numa filosofia cristã, errada muitas vezes. E eu quero esclarecer isso com vocês. Aquele que cuida está de pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Esse texto está falando de quê, gente? Esse texto está falando de quê? Tentação. Pecado. Quem está de pé, olhe, não caia. É o vício, é a ira, é a falta de perdão. É isso. E aí o Senhor deixa claro, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel a Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. E esse texto se tornou uma filosofia, que tem um título: Deus não deixa vir sobre você luta, problema, dificuldade, maior do que você possa suportar. Aí está o erro. Esse texto não está falando de problema. Esse texto não está falando de luta, de dificuldade, de tribulação, de adversidade. Esse texto está falando de tentação, vontade de pecar. Você consegue suportar qualquer vontade que você tiver de pecar. A vontade de comer aquele pote inteiro de sorvete domingo depois do almoço. A vontade de comer aquela barra de chocolate inteira. Come só um quadradinho. A vontade
de baixar o vidro do carro e xingar aquela palavra grande, chamada palavrão, contra aquele camarada ou aquela camarada que te fechou no trânsito. E isso você consegue resistir. De ter aquele olho grande nas roupas curtas, nos calçadão, nas academias, nas ruas da vida. De tecer aquela fofoca com a colega de serviço, detonando a outra da mesa depois. Isso é pecado. Eu passei no calçadão esses dias fazendo exercício, estava vindo um bando de adolescente, né? Aí eu fazendo meu exercício assim, aí eu parei. Eu espero que ninguém esteja matando aula, viu? Aí viraram 5 e apontaram para o criminoso. Só esse aqui, moço. Você consegue resistir à tentação de mentir para o seu pai, ou para sua mãe, para o seu marido, ou para sua esposa, para o seu apóstolo. Você consegue resistir. Mas nem todas as tribulações da sua vida você suporta. Porque tribulações, lutas e dores vêm sobre você maiores do que você possa suportar. É aí que está a consciência correta, do suportar para transcender. As nossas lutas e tribulações, nós suportamos na força do Senhor que está em nós. Salmo 46, versículo 1 e 2, nos diz como nós suportamos as tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em nós, do que o que está em vós, do que o que está no mundo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. As lutas e tribulações vêm maiores do que a nossa força e capacidade de suportar, diferente da tentação para o pecado. Mas quando as lutas vêm, existe uma fortaleza bem presente dentro de nós, que é maior do que aquilo que está no mundo, maior é o que está em você. Ele é a sua fortaleza. Ele te faz suportar para transcender. Ele faz o aleijado cantar cânticos de adoração. Na esquina dessa rua aqui, em frente ao centro comunitário, eu passo ali todo dia, vindo para a igreja de manhã, vindo para a igreja de tarde. Tem um moço que não tem as duas pernas. Quem já viu ele? Ele fica de joelheira, trabalhando. Ele tem uma oficina ali, eu não sei se é fogão, as panelas de pressão, os negócios que ele mexe. Ele fica com a joelheira. E quantas vezes eu já peguei aquele cara cantarolando hinos de louvor ao Senhor, sem as duas pernas. Sabe de onde vem essa força? Não é do ser humano super-herói. É da força de Deus que está funcionando dentro do ser humano. Porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele é o maior que está dentro de nós. Ele é maior que Lúcifer. Ele é maior que todos os demônios do inferno. Ele é maior do que toda feitiçaria e macumbaria junta do mundo. Ele é maior do que toda oferenda satânica. Ele é maior do que todo o poder das trevas. Ele é maior que tudo. Ele está dentro de nós. Ele mora dentro de você, Ele não se satisfaz em estar do seu lado, Ele quer entrar dentro de você, e todos os meses nós celebramos o ato profético de internalizar Jesus em nós, através da ceia do Senhor. Essa é a força que vai te fazer suportar. Mas você precisa saber como acessar essa força que está dentro de você, porque se você não acessar essa força pela fé, ela fica inativa aí dentro. É como um equipamento eletroeletrônico. Eu estou aqui falando no microfone, o som está saindo, você está ouvindo. Mas,
Se os equipamentos eletrônicos forem desligados, você não vai ouvir, porque não tem energia. O que esperando isso aí? Mas de que adianta sem energia elétrica? Nada. A energia precisa ser acessada. Agora pode desmutar, pelo amor de Deus. A energia, obrigado. Ligou o sub? Porque sem grave não tem vida. Se não tiver energia, se a energia não for acessada, não funciona. Olha como fica melhor com a energia. A energia está aí dentro e ela é maior do que tudo que está no mundo. É energia para te fazer transcender, para te fazer transcender a opressão demoníaca, para te fazer transcender o transtorno obsessivo compulsivo, para te fazer transcender as ansiedades, os medos, os pavores, para te fazer transcender o endividamento, para te fazer transcender a enfermidade, para te fazer transcender a crise conjugal, para te fazer transcender a crise com o pai, com a mãe, com o irmão, para te fazer transcender qualquer coisa. Ei, você ainda não entendeu? Deus pode tudo! Ele pode tudo! Não há impossíveis para Ele. E Ele está aqui dentro, vivendo dentro de mim. Suportar para transcender. O apóstolo Paulo nos ensinou, nos deu a carta magna de acessar a força de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10. Disse-me ainda: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Carta magna de encontrar a energia da força que nos faz suportar as tribulações da vida. E Paulo foi tão inteligente que ele entendeu: se é a fraqueza que desata a força, eu amo a fraqueza. Porque a fraqueza humana é o meio para encontrar a força de Deus. Um dia desse, lendo um bom livro de inteligência emocional, o autor escrevia: se apaixone pela sua dor. Quando eu vi aquela frase, eu falei: vou ver o que esse cara quer dizer. E ele queria dizer a mesma coisa que Paulo disse aos Coríntios e a toda a igreja de Jesus na terra. A fraqueza é a chave que abre a porta da dor, que abre a porta da transcendência da dor. Sabe por que a gente trava o nosso potencial? Porque a gente tem medo de sair da nossa zona de conforto. Tudo que você for transcender na sua vida, vamos lá, familiar, financeira, acadêmica, física, artística, econômica, tudo, você tem que sair da sua zona de conforto. Sabia que tem gente que nunca viajou de avião, porque tem medo de entrar na aeronave? Não sabe o que está perdendo. Cheque de portas. Gostou de mal ouvir aquele negócio. Senhores passageiros, se houver pressurização, máscaras de gás cairão. Antes de você coloque. É bom demais. Os lanchinhos estão ruins ultimamente, mas rola ainda um pacotinho de biscoito e uma caixinha de suco. Antigamente rolava um sanduíche de peru com queijo, vocês lembram disso? Lembra não? Antigamente rolava. Medo de transcender. E aí fica: eu não vou entrar no avião. Nunca vai conhecer. Nunca vai entender. Vou citar o Kleber Lucas de novo, né?
o que o negão quis dizer quando ele escreveu: eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, oh. Dia desse eu estava chegando nos bons dias de viagem aérea, saudosos, venham de volta. Estava chegando em São Paulo, aquela nuvem grossa de poluição lá embaixo. E ali, em cima do aeroporto de Guarulhos, dá para ver isso. Em cima, aquele sol brilhando, as nuvens parecendo algodão. Aí quando você consegue olhar, porque às vezes dá um buraquinho na nuvem assim, né? O vento. Lá embaixo, cinza, escuro, tenebroso. E aí quando você aterriza, você olha aquele clima cinza, aí você entende. Quando eu transcender as nuvens, eu verei o sol inédito outra vez. Ele não deixa de brilhar. O problema é que a gente fica com medo de subir para enxergar ele. Medo. Quantas pessoas querem tocar um instrumento como esse, está mutado, não vai fazer barulho. Se vocês tivessem entendido, já tinham desmutado. Por quê? Que vão pensar de mim? Vai, desmuta aí. Que vão pensar de mim? Vai, desmuta aí. Aê! Essa é a famosa nota pé de galinha. É a única que eu sei fazer. Mas tem gente que não tem coragem de fazer nem essa. Mete a cara. Sai da zona de conforto. Eu vivo isso. Por isso eu posso dizer isso para você. Eu peguei minha filha com 9 ou 10 anos de idade. Falei com ela: você pode fazer o louvor? Mas pai, eu só sei tocar 2 músicas. Tá bom demais, o repertório você vai repetindo. Daqui a pouco deu meia hora. Uma tinha 10, outra tinha 12. Quando nós começamos lá em Jardim Camburi. Quando o tio Dudu agarrava no congestionamento para sair do serviço e não ia chegar, o olhar, é nóis. E aí eu ia para a bateria, eram as 2 e eu na bateria. Olha o resultado. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. A gente só precisa encarar o medo e sair da zona de conforto. Tudo que você está travado na sua vida é porque você está com medo de enfrentar a dor. Então, inverta o valor e se apaixone pela sua dor. Não por masoquismo, mas porque ela é a chave que abre a porta para a transcendência. Então, se tem que passar a dor, vem em mim agora! É igual tomar banho gelado, já falei aqui, né? Isso desata uma circulação profética. Muitas vezes eu entrei no banheiro, liguei o chuveiro. Eu te amo, Dô. Você me leva além. Água gelada na cabeça. Outro dia, o síndico do meu prédio, eu cheguei do exercício, ele falou assim: rapaz, por que você não sobe de escada? Ele é um atleta. Ele nada, ele anda de bicicleta, ele corre, ele é o X-Men, Ultraman, Iron Man. Magrinho, todo sarado, e eu gordo, né? Falei, pô, cara, 16 andares. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu já ia, corria 4 quilômetros, fazia meus abdominais, voltava morto. Aí cheguei no prédio e falei, se ele pode, eu posso. É só uma questão de uns quilos a mais. Fui subir o primeiro dia do andar, das 16 andares de escada. Eu quase morri. Quando eu cheguei lá em casa, eles queriam me levar para o hospital, né? Eu falei, estou vivo, deixa eu respirar. Daquele dia para cá, nunca parei. Todo dia eu faço meu exercício e subo de escada. Já tem 15 dias. Já estou sentindo a diferença aqui, ó. Transcendência, enfrentar a dor. O que você está com medo de encarar, encara. Vai para cima, vai doer, vai. Mas lembre-se, tem uma energia aí dentro que é maior do que o mundo inteiro.
E quando você vai, você descobre que da sua fraqueza sai força. Porque quando estou fraco, então sou forte. Você só vai experimentar isso que eu estou falando, vivenciando, chegando lá no seu limite, e abrindo o olho e vendo, é possível. Eu lembro o primeiro dia que a diaconisa Lorena pegou no microfone, eu conheço ela há quase 10 anos, eu falei assim, ela vai, você lembra, Lô? Agora já pega, já ora, já quase entra no mistério. Foi a diaconisa Mariana, então. Era um problema, o diácono Patrick, o diácono Gilberto, os temperamentos, né? Todos podem. A gente precisa enfrentar. Saia do comodismo. Mete a cara no desafio. Passa, vai doer, mas maior é o que está dentro de você. Não importa o tamanho da dor, quando o anestésico é poderoso, ele te alivia no meio da batalha. Mas se você ficar com medo da dor, você vai ficar na sua zona de conforto, no comodismo, encostado nos outros. Como diz o ditado popular, torcendo para que o mundo acabe em terremoto, para você morrer encostado num barranco. Tira os barrancos da sua vida. Anda, caminha. Ai, meu Deus, se eu não tivesse salário, se mamãe não me ajudar, ou se meu tio não emprestar o dinheiro, sempre vai colocando uma probabilidade, uma pessoa, alguém, até mesmo a financeira, né? Sabe quem gosta disso? Os agiotas. O endividado sempre tem 2 ou 3 amigos agiota. Amigão, que te empresta com 10, 15% de juros. Não, o cara é meu amigo, vou dar uma ligada para ele, é 1.000, é 2.000, é facinho, pá. Ó, você está me devendo 1.000. Não, meu amigo, vou te pagar. Mês que vem você está me devendo 1.100. Mês que vem você está me devendo 1.200. E vive enrolado com os caras. Aí pega dinheiro com o outro para pagar o outro. Aí se enrola com 2. Aí está enrolado com os 2 e vai para o Itaú. Diz que lá em São Paulo converteu o gerente do Itaú numa igreja. Na hora que o cara veio na frente aceitar Jesus, saiu 30 pela portinha do lado. Rapaz, o gerente do Itaú vai ficar dessa igreja, eu estou fora. Antes de recorrer ao homem, recorra a Deus. Bata seu joelho no chão. Liga para a imobiliária e fala, olha, eu não tenho dinheiro hoje, mas eu estou orando e eu creio que Deus vai me prover, eu vou pagar o aluguel. Talvez você escute do outro lado, mas faça isso. Pode ser que o dinheiro venha na sua mão sem você ter que pedir emprestado a juros. Sabe o que é isso? Enfrentar a dor, sair do comodismo. Tem gente que quando está endividado no cheque especial, desinstala o aplicativo do banco do celular para não ver o tamanho da dívida. É fuga. Tem. Desinstala, não quero ver. Não. Olha, coloca um alarme. Cada juro que aumentar, dispara um alarme. Só que tem gente que fica com medo de morrer do coração. Esquenta a cabeça, não. O céu é maior do que os juros de qualquer banco. Olha o problema, encara. A força de Deus te faz suportar. Da fraqueza você tira força. São as circunstâncias externas, extremamente difíceis, que nos dão a oportunidade de crescer espiritualmente, além de nós mesmos. Você só vai crescer se doer. Crescer dói. Crescer dói. Maturidade não é igual a velhice. Tem muito velho imaturo. Muito velho imaturo. E muito menino maduro. Eu tinha 2 amigos, tenho 2 amigos, que mexem com publicidade. Um, uns 20 anos mais velho. B, 20 anos mais velho do que A. E B, era vaidoso.
gente boa, mas vaidoso. Ele era o cara. E toda a arte que ele fazia tinha a cara dele. Se não era ele, não servia. Ele era o cara. Aí ele abriu o escritório, colocou uns funcionários, mas vivia sobrecarregado, porque ninguém podia finalizar a arte, tinha que ser ele, porque o nome dele tinha que aparecer. Às vezes o funcionário dele fazia uma arte bala, ele chegava, mudava algumas coisas, porque tinha que ser o nome dele. Vivia sobrecarregado. A não era tão bom quanto B, mas era maduro e humilde, descolado. Abriu um escritório, contratou, pegou um cara, propôs uma sociedade, começou a pegar serviço, e aí o serviço vinha, e ele propagou o nome da agência, não o nome dele. Até hoje, a agência dele é a maior agência de publicidade no meio gospel do Brasil, e no meio secular também. Mas ninguém sabe que ele é o dono. A agência dele deve ter hoje uns 18 funcionários. Eu não gosto nem de ver o Instagram dele. Dubai, Egito, Ilhas Gregas, Cancún. Eu mandei mensagem para ele: você não trabalha mais não, rapaz? Ele falou: para que eu tenho gente trabalhando para mim? Eu estou com um aplicativo aqui no celular, vendo todo o serviço que está entrando lá, só isso que eu preciso fazer. Maturidade. Maturidade. Que importa se vão bater palma para mim? Eu quero na conta. Para um artista alcançar isso, é difícil. Porque o pagamento do artista não é dinheiro. Dá aplauso. O artista. Todo designer é um artista. Um amadureceu, novinho, está desfrutando. O outro está velho, somos amigos até hoje. Está em outro país, trabalhando, sobrecarregado. Foi lá para o outro país, falou: não, lá a cultura é diferente, eles vão valorizar meu trabalho. Aí conversamos outro dia. Eu falei: cara, você está igual você estava no Brasil, só mudou a moeda, mas as coisas mudaram. Se o quilo do arroz no Brasil é R$10, é 10 ainda, sei lá, né? 16, o pacote de arroz no Brasil é 16, aí é 50. Você só mudou a proporção, você está sobrecarregado do mesmo jeito. Envelhecer não é igual a amadurecer. O tempo por si só não vai te levar a transcender. Mas se você tomar uma decisão agora, você começa a ter atitudes de maduro e transcende as suas limitações. Não importa quantas quilometragens você já rodou na estrada da vida, tome decisões a enfrentar as suas fraquezas, a sentir as suas dores, sabendo que o que te faz suportar cada uma delas não é você, é o que está dentro de você, que você acessa pela fé. Cristo vivendo em nós é enfrentar a vida de frente, escondido nele. Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui está a chave. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus. Vivo-a na fé no Filho de Deus. Você acredita que Deus pode? Então viva por isso. A fé gera milagres. Milagres não geram fé. Existem pessoas que já viram vários milagres acontecendo do seu lado e continuam incrédulos. Você conhece alguém assim, que já viu algo sobrenatural acontecer? Às vezes da sua família, um amigo, mas continua sem crer, porque milagre não gera fé. Mas fé é que gera milagre. Sabe por quê? Milagre está fora, fé está dentro.
E quando eu creio, as coisas estejam favoráveis ou não, é aí que os milagres acontecem. Um dia eu falei isso para um amigo na sala da minha casa, quando Ana Vitória nasceu. Ele tinha 12 anos de casados, foi visitar Ana Vitória que estava com 45 dias. Aquele bebezinho gordinho, bagunceiro, coisa mais linda. Aí ele olhou e começou a chorar. Falei, cara, por que você está chorando? Ele falou, você sabe. E eu sabia, ele era estéril e a mulher estéril, os dois. O médico tinha juntado os dois numa consulta e falado, se vocês se divorciarem, mesmo assim vocês continuarão sem filhos, porque os dois têm problema. E eu falei com ele, cara, milagre não acontece quando você pega um menino no braço. Milagre acontece agora. Quando não tem probabilidade, se você crê. Ajoelha, vamos orar. Ele ajoelhou, nós oramos. Passaram-se 2 semanas. Ele me ligou. Gritando no outro lado do telefone. Ele era um cara muito calmo. Tipo o Breno, assim. Mas ele estava gritando, tipo o Ives na crise de riso dele. Entenderam? Aí, eu falei, cara, o que está acontecendo? Ele falou, quando é que o reino de Deus aumenta? Eu falei, quando um pecador se arrepende. Ou quando 2 santos geram outro santo. Segunda opção. O exame está na minha mão. A taxa máxima era 240, não sei o que lá. Está 1.500 e tanto. A esposa dele com 42 anos de idade. Teve a primeira gestação. A neném nasceu com 9 meses, mamou até 2 anos de idade. Está uma moçona hoje. Chama Tâmara, palmeira, que floresce no deserto. Mas aí, nasceu Alice. Elas são bem próximas. Ele foi me visitar de novo. Aí ele olhou para mim, dessa vez já não chorando. Falou assim, se você pode 2, por que eu só posso 1? Eu falei, porque você é estéril, sua mulher também. Mas vamos orar de novo. Gente, parece engraçado, mas foi assim que aconteceu. Oramos. 15 dias depois ele me liga, doidão, do mesmo jeito. Vitório. Tá lá, Alice tem 14, Vitória tem 13, a Ana Vitória vai fazer 15, a Tâmara tem 14. 16. Vou fazer publicidade dessa idade, não. Não, é para ir para o pequeno aprendiz, o menor aprendiz. Estava conversando com ele outro dia. E a gente relembrando desses milagres. Só que ele faz exame todo ano. E ela também. Não mudou nada do diagnóstico. A taxa dele é baixa. Continua baixa do mesmo jeito. A dela continua baixa do mesmo jeito. Milagre é gerado por fé. Circunstâncias externas extremamente difíceis são as chaves que nos liberam para um crescimento espiritual extraordinário. Assim, você constrói um coração que crê para ativar a energia, o dínamos do Espírito Santo, que te faz suportar. Não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com a sua fé. Não tem a ver com o seu poder, tem a ver com o poder de Deus operando em você. A vida que tenho na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Quando sou fraco, é que sou forte. Worship, por favor. O reconhecimento total da nossa incapacidade, somado à fé no amor, que é maior que o mundo, é capaz de curar toda fraqueza, que nos decreta a morte e nos libera para uma vida maravilhosa. Ouça novamente essa frase. O reconhecimento total de nossa incapacidade, somado à fé no amor, que é maior que o mundo, é capaz de nos curar de toda fraqueza que nos decreta a morte, nos liberando para uma vida maravilhosa. Esse amor que é maior que o mundo está aqui, e o nome dele é Jesus.
Eu concluo essa palavra te contando uma história que está em Lucas, capítulo 5, versículos 12 e 13. Jesus ia passando pelas cidades, pelas aldeias e pregando. E as pessoas se maravilhavam dele. Mas naquela época tinha uma coisa mais assustadora que o coronavírus: a lepra. Vocês lembram no auge do coronavírus? Como é que a gente estava? Normal, natural. Tantas coisas acontecendo. Quantas pessoas morreram sozinhas, sem receberem o adeus do filho, o adeus do pai, numa ala isolada de um hospital, o último suspiro na máquina. Um desconhecido, colocando aquele corpo num saco, fechando. Nem velório podia fazer. Sabe para que serve o velório? Para curar quem ainda está vivo. Porque quem já morreu já foi. Mas o abraço que você recebe no velório cura. O calor humano, o amparo. E quantos morreram juntos com seus parentes, emocionalmente, porque não tinham e nem podiam receber um abraço. Algo contagioso. A maior enfermidade do ser humano não é a física, é a emocional. E o coronavírus nos ensinou muito bem como isso pode ser terrível. Mas nessa época era lepra. As pessoas eram isoladas, não podiam ser tocadas. Tinham que morrer sozinhas e não podiam fazer velório. A lepra, ela come as células sensitivas. Eu fiz um trabalho de 6 meses no leprosário em Sorocaba. Eu ia todo final de semana celebrar um culto. Dentro do leprosário, o leprosário parece um bairro muito grande. Várias ruas, casas, e os leprosos moravam ali. Isso ainda existe no Brasil. Eles moram ali. Não podem ter contato com a sociedade. Os seus familiares precisam ir morar com eles quando são dependentes, filhos, etc. Várias famílias assim. E tinha uma capela. E a faculdade teológica que eu estudava era responsável por fazer um culto lá, uma vez por mês. E a turma formando, aquela galera tinha que, durante 6 meses, fazer aquele culto. Chegou a vez da minha turma. Nós íamos no final de semana, estava lá o Zé, com 4 dedos. Chegávamos no outro final de semana, ele estava só com 2. Chegávamos numa semana, ele estava com as 2 orelhas, na outra estava sem uma. Não era bonito. Os lenços amarrados nos rostos, porque os narizes já tinham caído. O leproso não sente. Esse leproso ia morrer em centímetros, sem sentir dor. É muito estranho. E a gente ia ali fazer um culto para eles, mas não podia tocá-los, não podia chegar perto. Íamos com medo. E nós olhávamos e víamos nos olhos deles o grito desesperado: me dá um abraço. O homem tem limites, mas Deus não tem. E Jesus chegou numa das vilas, estava em uma daquelas cidades, e eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. O reconhecimento total da limitação e da morte que nos come aos poucos. Com a fé no amor que é maior do que o mundo, gera isso aqui. Versículo 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo.
E logo a lepra desapareceu dele. Todos morriam de medo daquele homem. Mas o amor que é maior que o mundo é a força que move a terra. E Jesus tocou naquele leproso. Sabe qual foi a maior cura daquele leproso? Olha para mim. Não foi a lepra, foi a alma de receber um toque de um mestre. Ninguém tocava aquele homem. A neurociência aí está cheia de explicações de que a saúde mental cura o imunológico. Eu sei que Deus agiu ali, mas eu tenho certeza que Deus usou a força cerebral daquele doente para que através de uma alma curada pelo amor que é maior do que o mundo, transcendesse a sua dor. Sabe por quê? Ele encarou o seu problema. Ele entrou numa reunião cheia de pessoas que o repugnavam, leproso. Imagine nós aqui, vamos criar um cenário. Aí entram ali, eu estou com coronavírus, eu estou com coronavírus, ora por mim. O que todo mundo vai fazer? É ou não é? E quem está infectado vai fazer isso? Não vai, estou com vergonha, estou com medo. Não posso ir ali, sou um problema. Se esconde no seu comodismo, na sua limitação. Mas aquele leproso sabia que ali estava um amor que é maior que o mundo. E ele enfrentou a sua limitação porque ele sabia que o amor que é maior que o mundo não ia deixar que ninguém fosse infectado pela lepra, mas que ia curá-lo e curar a todos que crescem. Ele poderia ter sido apedrejado, escorraçado, mas ele enfrentou a sua dor. Ele pediu o amor, a misericórdia. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. O paralelo que eu fiz é para ilustrar. Claro que somos humanos. Regras de preservação são aceitas. Mas o que eu quero que você entenda é que aquele leproso era mais contagioso naquela época que um contaminado pelo coronavírus hoje. Só que ele não tinha expectativa de cura. Ele só tinha expectativa de morte. Quem está entendendo, diga amém. E Jesus tocou. Encare o seu problema de frente, seja ele qual for. Vá aos pés de Jesus. Você não precisa ir para Jerusalém para ir aos pés de Jesus. Ele está aqui. Se prostre. E fala com ele: Jesus, me dá forças para suportar. Porque eu quero transcender.